Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast que fala de tarô. E vamos lá para o episódio de hoje. Preciso correr, preciso parar de correr. Porque há muito não choro e até para poder chorar é preciso tempo. Preciso correr do assaltante, dos haters, dos ultraprocessados, do açúcar, do aspartame, do sódio, do caramelo 4, dos operadores de telemarketing, dos agrotóxicos, das substâncias cancerígenas, da pessoa que tenta me vender assinatura de revistas no aeroporto. Preciso parar de correr, porque meu pai está envelhecendo rápido e todos os dias perco uma chance de tomar com ele uma garapa na feira e falar dos poucos pássaros que ainda vivem na selva de logomarcas em torno de nós. Preciso correr, porque a meta da empresa e o crachá do meu peito e o CEO na palestra e o salário na conta e o funcionário mais novo e com mais energia do que eu. Preciso parar de correr, do medo de ficar pobre, de ser uma profissional medíocre, de ser motivo de piada, de não ser lembrada nessa data querida. Preciso correr, dos negacionistas, da reascensão do fascismo, dos ataques terroristas, dos ataques nas escolas, da misoginia, da xenofobia, da violência urbana, da truculência policial, dos monarquistas, da nova censura, dos ultra-imbecis da extrema estupidez. Preciso parar de correr, mas o meu médico não deixa, o meu chefe não deixa, o meu personal não deixa, o meu gerente do banco não deixa, a desvalorização da moeda não deixa, a urgência climática não deixa. Preciso correr do cabeleireiro que quer pintar meus fios brancos, da depiladora que quer me deixar com a vulva da Barbie, da vitrine que quer que eu use a última moda, da vendedora que quer que eu parcele em 10 vezes, do dermatologista que não quer saber de pintas, só de botox, da amiga que diz que isso só resolve com lipo. Preciso parar de correr, porque o eclipse lunar, o orgasmo múltiplo, as estradas menos viajadas, a aurora boreal, a vontade de aprender piano. Preciso parar de correr porque há muito não choro, e até para poder chorar é preciso tempo. Preciso correr porque meu bíceps, meus tríceps, meu açúcar no sangue, minha perda de estrógeno, meus ossos com pouco cálcio, minha perda de memória, minha incapacidade de achar a próxima palavra. Preciso parar de correr, porque o poder do agora, a professora de yoga, o psicanalista, a psiquiatra, a massagista, a aula de meditação, o feng shui, o reiki, o acupunturista e a cromoterapia. Preciso correr para pagar tudo isso. Preciso parar de correr, porque enquanto dou likes para centenas de pessoas que nunca vi, minha filha cresce e a menina que foi nunca mais volta. Preciso correr porque a vizinha piscou de um jeito lascivo para o meu marido no elevador e meus glúteos já não são mais os mesmos. Minha idade já não é a mesma e minha libido já não é a mesma. E como tenho medo de envelhecer. Preciso parar de correr porque te amo e faz tempo que não paro para te olhar direito e te dizer a única coisa que importa ser dita. Preciso correr porque sou uma mulher contemporânea e todos os dias tomo um expresso duplo para ficar bem acordada e produzir mais, apesar do meu corpo cansado, contra o meu corpo cansado, a despeito do meu coração que palpita. Preciso parar de correr. Do contrário, só descansarei quando cair dentro de um caixão de mogno e finalmente poderei esticar as canelas e me corroer por tudo que tão inutilmente sonhei. Gente querida, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Tarologuês, episódio de número 13, trazendo logo de cara um texto da maravilhosa Giovanna Madalosso. Esse texto foi publicado na Folha de São Paulo em 17 de março de 2024 e rodou o Brasil, as redes, citações, apresentações, palestras, porque é um texto que vai direto no ponto.
Para vocês terem uma ideia, eu parei algumas vezes aqui de gravar para lidar com as minhas próprias emoções enquanto eu lia e pensava no que lia. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. É justamente sobre o preciso correr, preciso parar de correr. É justamente sobre essa velocidade que está impressa no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa realidade e que, claro, não deixa de acontecer na nossa prática oracular. Parece acochambrado isso que eu falei, mas não é. Vocês vão ver ao longo desse episódio como o tempo precisa ser um grande aliado nas nossas práticas e nos nossos estudos. Porque sem esse tempo, a gente não absorve nada. E aqui, com o passar do tempo, ao longo desse episódio, vocês vão percebendo isso, pelo menos assim espero. Hoje, para falar sobre o estudo no tarô, não naquele viés que a gente vê em rede social ou no viés que a gente costuma ver por aí na internet, que é o viés corrido. Então, eu preciso fazer um post para rede social, mas tem que ser com X números de caracteres, tem que ser cheio de emojis para que as pessoas possam ver ali a minha intenção. Precisa ser escrito de um jeito X ou Y para que realmente as pessoas se interessem em ler. Ou o vídeo que eu vou fazer na rede social, que não pode ter mais de 3 minutos, senão as pessoas não assistem, mas que tendo menos de 3 minutos vai ter muito menos conteúdo. Então eu preciso correr para sentar, fazer um super roteiro, falar as coisas com o máximo de produtividade possível, pulando coisas importantes, deixando coisas de lado. Dessa maneira, quem sabe eu consigo alcançar mais pessoas. Porém, muita gente não vai ver porque está sem tempo. Muita gente não vai ver porque esqueceu. Muita gente não vai ver porque não está num dia bom. Ou vai olhar e não vai se interessar naquele dia. Mas um mês depois vai me escrever pedindo para falar sobre aquele tema. Porque quando eu falei, ela não estava ligada naquilo e ela não prestou tanta atenção assim. Nessa enxurrada de informação, de reels, de vídeo, de stories, de postagens, de e-mails e afins, a gente se perde. A gente se perde da gente e a gente se perde de olhar para o estudo do tarô como algo contínuo que demanda tempo. A gente está indo na contramão do que seria um estudo de tarô viável, possível e duradouro. Não à toa muita gente estuda tudo tão rápido, com tanta pressa, com tanta intensidade, que aquilo se consome, como fogo mesmo, que consome tudo e faz virar pó. E aí, quando a gente vai olhar para o tarô, a gente já não tem mais nem vontade, porque a gente consumiu aquilo, a gente foi até o máximo que a gente daria conta. Na realidade, o estudo de tarô, ele demanda, como eu falei, esse tempo. A gente precisa parar de correr para estudar esse tarô. E esse estudo passa por muitos lugares diferentes que vão muito além de ler um livro, de assistir um vídeo no YouTube ou de só dizer que olha na carta e fala a primeira coisa que aparece na sua mente. Hoje, eu estou recebendo aqui para conversar comigo o Juan Campos, um colega que tem inclusive um estudo de tarô bastante interessante, diferente, e foi isso que me deu o start de chamá-lo para conversar aqui, para a gente falar de outro tipo de estudo de tarô, um estudo que demanda reflexão, observação e tempo. Como eu falei, algo que vai na contramão da época que a gente vive. Então, Juan, seja bem-vindo ao Tarologuês. Eu quero escutar você aqui e quero te fazer umas perguntinhas que eu separei, que você bem sabe, né? Para a gente poder compartilhar com os ouvintes algumas percepções que, quem sabe, possam ajudar a todos nós a enxergar o tarô de um outro lugar. Juan, eu já te conheço há algum tempo e conheço seus estudos e conheço a dedicação que você oferece para essa área da sua vida. Esse trabalho
o estudo e o trabalho com o tarô propriamente dito, muitas vezes é invisível, é cansativo e pode ser solitário. Ao mesmo tempo, os estudos podem te localizar e te oferecer um preparo especial para atender, tanto para atender quanto palestrar e principalmente compartilhar com as pessoas um conhecimento que seja responsável. É desse lugar, de quem estuda e se dedica, que eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre o dossiê que você desenvolveu sobre os diversos autores e professores diferentes falando sobre os arcanos. Eu sei desse seu dossiê, eu cheguei a ver esse dossiê, uma reunião de informações que você coletou de vários professores e autores sobre a percepção de cada um a respeito dos arcanos. Eu achei muito interessante, foi isso que me motivou a te chamar para vir aqui. E eu quero saber o seguinte, o que você aprendeu com isso e como essa prática te ajudou a aprofundar a interpretação das cartas. Teve momentos em que você se deparou com opiniões muito diferentes? Um autor falando uma coisa sobre uma carta e outro falando uma coisa totalmente diferente? Se sim, como é que você lidou com tudo isso? Sim, está correta. Eu estudo tarô há muitos anos mesmo, e realmente é um caminho de muita dedicação. Às vezes é solitário realmente, porque exige estudo constante, leitura, comparação, reflexão, mas é dessa forma que o tarô vai ganhando mais sentido. Quando eu comecei a desenvolver o dossiê, minha intenção era compreender como diferentes autores e professores, de diferentes linhas de pensamento, enxergavam os arcanos maiores. Eu ficava curioso por essas diferenças. O que cada um destaca, o que permanece essencial e o que se transforma conforme a época, a cultura ou até mesmo a formação pessoal de quem escreve. Então, eu reuni uma quantidade grande de materiais, desde livros clássicos até leituras mais contemporâneas, e comecei a comparar as interpretações. E foi muito interessante perceber como o mesmo arcano pode ser visto por tantos ângulos diferentes. Em alguns momentos, as interpretações se aproximavam bastante, em outros pareciam quase contraditórias, e é aí que o estudo se torna mais fértil. Porque quando nos deparamos com essas diferenças, o exercício deixa de ser sobre escolher quem está certo e passa a ser sobre compreender o que cada autor está tentando revelar através daquela imagem. O símbolo é como um espelho, ele reflete o olhar de quem o contempla. E ao perceber isso, passei a ler os arcanos de forma mais aberta, menos dogmática e sendo mais interpretativa. Essa prática me ajudou a ampliar a leitura das cartas, tanto nos estudos quanto nas consultas. Hoje eu não me prendo a uma única escola ou uma única linha de pensamento. Eu prefiro buscar a essência do arcano, aquilo que permanece vivo por trás das diferentes linguagens. E o mais curioso é que, ao reunir tantas visões distintas, percebi que existe uma espécie de núcleo simbólico, entre aspas, que se mantém em todos os autores. É como se cada um iluminasse um aspecto do mesmo arquétipo, talvez. Uns abordam o lado psicológico, outros o filosófico, espiritual, místico, e juntos os autores contribuem para uma visão mais rica do tarô como linguagem. No final das contas, esse dossiê com tantos autores brasileiros e estrangeiros que eu busquei durante esses anos, contribuíram para que eu tivesse uma visão mais ampla do tarô, dos arcanos, fazendo com que eu não ficasse preso a ideias fixas sobre o arcano. E isso nunca é positivo. É bom nós conhecermos os autores, saber como eles pensam, para nós termos a nossa própria opinião. Por isso que existem inúmeros livros, porque as pessoas leram livros e tiveram suas próprias opiniões, seus próprios pensamentos e redigiram livros. Quanto mais livros tivermos sobre tarô, mais rico será a linguagem, mais rico será a interpretação do tarô. Eu costumo dizer que quanto mais a gente estuda, mais entende que o tarô não é algo que domina, é algo com o qual se dialoga. E esse diálogo, para mim, é o que mantém o estudo vivo.
Ainda considerando seus estudos e práticas, nesse contexto, você escreveu um livro junto com Ney Naif e Giovanna Lucato. Beijo, Ney, beijo, Giovanna. Esse livro se chama As 200 Tiragens Auxiliares do Tarô. O que motivou vocês a produzirem esse livro? Considerando a questão anterior, onde a gente viu que você carrega um conhecimento teórico bastante específico, como foi mudar de perspectiva e escrever um livro sobre tiragens? Você estava na posição de observador, que precisou de muito tempo, compilou muita informação, se deslocou desse lugar e foi para o lugar de escritor. Como foi esse deslocamento e o que você pôde aprender com tudo isso? Kelma, essa pergunta é maravilhosa. Obrigado por fazê-la. O que motivou a gente a escrever o livro de 200 tiragens auxiliares do tarô pela editora Alfabeto foi justamente a demanda imediata de livros sobre tiragens, o que no Brasil até então não existia de forma alguma. Existia e existe até hoje livros focados no aprendizado, no ensino do tarô, e no final continha 2, 3, 4 tiragens para você praticar. Até então ficávamos presos em tiragens como Peladan, Cruz Celta, até a Mandala. A Mandala é uma tiragem maravilhosa, que não tenho crítica alguma. Mas devido à evolução humana, dos anseios, dos desejos, das perspectivas, somente essas tiragens básicas já não correspondem, já não respondem aos anseios das pessoas atualmente. Então eu passei a criar algumas tiragens para mim mesmo, nada para divulgar para ninguém, enfim, para mim mesmo. Fiz uns testes, via como é que o tarô respondia com as tiragens e vi que eram positivas, viáveis. Daí eu passei a criar algumas tiragens, deixava guardado comigo, principalmente para o meu catálogo de tiragens. E junto com o Ney Naif e com a Giovanna Lucato, que são meus parceiros no livro, somos coautores, surgiu esse papo de tiragens, porque a Giovanna tinha viajado para o exterior e ela comentou que na seção de tarô, dos livros, tinha muito livro de tiragem, coisa que no Brasil nós nunca havíamos tido até então. E eu comentei, eu tenho já um arquivo de tiragens que eu criei, que eu utilizo em meus atendimentos, e assim que surgiu essa ideia. Como eu tinha uma quantidade interessante de tiragens, e Giovanna também tem algumas tiragens guardadas, e Ney Naif, claro, nos reunimos, batemos um papo, observamos as tiragens que temos, e assim surgiu o livro. Surgiu de um bate-papo completamente aleatório, que serviu de arcabouço, que serviu de propósito para a elaboração desse livro. Tendo fechado essa proposta, tendo feito esse acordo do livro, nós começamos a pesquisar tiragens, a criar, a desenvolver. Cada um fez um pouquinho de cada setor. Cada um pesquisou o tema que interessava, certamente, mas também temas da juventude, temas da atualidade, o que as pessoas de hoje, quando chegam à nossa mesa, querem saber. O que é mais comum de ser perguntado? Aí nós fizemos uma análise, enfim, criamos tiragens que respondem, na verdade, ao que o cliente mais deseja saber na consulta. Desenvolvemos, testamos. Isso também, por outro lado, nasceu de uma emergência, no sentido de as pessoas não saberem fazer perguntas ao tarô. Ainda há muitos equívocos sobre como fazer a pergunta, como construir a sentença da pergunta, porque o tarô, ele não pensa, o tarô responde aquilo que é perguntado. Então, se a pergunta for feita de maneira errônea, a resposta não irá corresponder ao que o tarólogo, o que o cliente, consulente deseja saber, o que pode gerar equívocos na consulta. Então, a proposta foi mais ou menos essa. Foi uma reunião completamente despretensiosa, onde compartilhamos nossos pensamentos e nasceu esse livro, que é inovador no Brasil,
porque nunca vi eu não sei de ninguém que escreveu livros de tiragens, então, sem dúvida, abriu portas para muitas possibilidades além deste livro, o que, claro, contribui para o estudo de quem está começando agora, como de quem já conhece tarô, cartomancias, né, oráculos em geral, utilizá-los para poder estudar. Porque o tarô a gente estuda praticando. Nós observamos o desenvolvimento do símbolo, como esse símbolo se manifesta. E é assim que a gente aprende o tarô, praticando. E nada melhor do que um livro focado em tiragens, que é a prática do tarô. Pensando sobre esses assuntos que a gente está falando aqui e esse olhar específico sobre a parte teórica e conceitual que precisa desse tempo, e aqui foi legal ouvir o Juan, porque na primeira questão a gente ouve o estudioso que reuniu um material importante sobre vários autores e professores e analisou os arcanos por vários vieses. Isso demandou muito tempo, muita dedicação e, posteriormente, muda de lugar e escreve um livro, na companhia de dois grandes colegas e autores também, né? Ney Naif e Giovanna Lucato. Então, é muito interessante a gente perceber na prática que esses processos não são processos fáceis, não são processos rápidos, eles não acontecem naquele ritmo insano do texto que eu li para vocês no começo desse episódio. É muito interessante a gente parar para pensar que o estudo do tarô ele envolve mais coisas. Aproveitando esse espaço, eu quero dar um passinho além e ouvir você, Juan, sobre uma questão. Eu te vi palestrando no Congresso de Tarô, no Congresso Internacional de Tarô, que aconteceu em 2025 aqui no Brasil, e eu vi que você trouxe para a gente um tema super importante, que é a leitura das cartas em planos. Para quem não conhece, abrindo um parêntese aqui, gente, um parênteses grandes, na verdade, leitura das cartas em planos seria estudar os arcanos maiores direcionados para um dos 4 planos, ou os 4 planos, que seriam material, mental, sentimental e espiritual. A gente está acostumado a estudar tarô com as palavras-chave e com os atributos-chave, e aí a gente se fecha naquilo, né? A gente, de certa forma, fica focado só naquilo. Quando a gente propõe uma leitura dos 4 planos de um único arcano, a gente amplia muito essas possibilidades. A gente quadriplica, no mínimo, essas possibilidades. E a gente começa a ver que uma casa de jogo, ela pede um plano específico daquela carta. Vou dar um exemplo para vocês. A gente está acostumado a ir lá e jogar a torre, por exemplo. A torre é sempre a bendita da ruptura. Então, se ela sai no dinheiro, vai quebrar, vai falir. Se ela sai no trabalho, vai ser demitido ou vai ser demitida. Se ela sai no relacionamento, vai separar. Só que a gente esquece que esse olhar, que é o olhar da ruptura, ele só contempla o plano material. Ele não aborda plano mental, plano sentimental, plano espiritual. Então, por exemplo, se uma pessoa vem representada pela torre, não quer dizer que ela vai quebrar no meio. Quer dizer que ela pode estar numa fase de pensamento confuso, ela pode estar com um comportamento meio caótico, ela pode estar um pouco perdida, ela pode estar um pouco agitada, ela pode estar quebrando alguns paradigmas. Tudo isso também é a torre. O que permite a gente entender que as casas de jogo chamam uma parte muito específica da carta é esse estudo da leitura dos 4 planos dos arcanos, principalmente nos arcanos maiores, porque nos menores isso funciona de outro jeito. Então pronto, falei que o parênteses era muito grande, vamos lá. Partindo daí, Juan, que eu vi você falar no congresso sobre a importância dessa leitura dos planos das cartas, eu queria te ouvir falar sobre essa relevância do estudo dos planos e o quanto é significativo a gente adicionar esse conceito e essa técnica aos nossos estudos. Quero saber de você como essa técnica afetou as suas leituras, para ouvir um pouco da sua experiência nesse sentido também.
Excelente. Sim, é verdade. Eu trouxe essa proposta dos 4 planos para o primeiro Congresso Internacional de Tarô. A minha proposta com esse tema foi tentar para equalizar o conhecimento sobre os 4 planos de leitura, desenvolvido pelo tarólogo Nenaif, que é referência no Brasil e, quiçá, no mundo, pela importância que ele tem de suas obras. É um método que eu utilizo porque eu tive sorte de entrar no tarô já conhecendo essa metodologia. Eu tive aula em 2013, 14, quando eu comecei a estudar o tarô, com 2 professoras que eram alunas do Ney. Então eu tive essa sorte de começar já do jeito certo, entre aspas, sabe? De começar a entender o tarô de forma correta, estruturada, com princípios, com porquês, com toda a metodologia que se precisa ter para ser um tarólogo eficiente, um tarólogo que faz jus ao nome de tarólogo. Então eu trouxe essa proposta para tentar equalizar o conhecimento sobre os 4 planos com as pessoas que estavam presentes. Então, eu trouxe exemplos, eu trouxe o significado dos naipes, trouxe o significado dos 4 planos, o que são os 4 planos, que é importante conhecer também, como ocorre essa subdivisão, o porquê de ocorrer essa subdivisão, as diferenças que ocorrem de um plano para outro. Eu observei que existe uma lacuna muito grande sobre isso na internet, enfim, observando as pessoas atendendo, eu observo que tem muita dificuldade em separar bem os planos. A dúvida sobre o mental com o emocional, o espiritual, o material, há alguns equívocos. Claro, o estudo, a leitura correta corrige tudo, sabe? Mas, de maneira geral, eu acredito que exista uma lacuna, certamente. Existe uma deficiência. Isto porque existem vários tipos de leituras, vários tipos de formas de ler o tarô. Existe o método americano, que é super popular hoje em dia, que as pessoas misturam os maiores com os menores e fazem tiragens lineares, onde puxa uma carta atrás da outra para entender o contexto, a chamada cartomancia. E também existem pessoas que buscam métodos para responder perguntas, o que deixa a leitura mais sincronizada, uma vez que cada posição tem um significado. Então, basicamente, eu tentei trazer esse conceito para talvez que se torne mais fácil de se compreender, fácil até de ler o tarô, e mais focalizada naquilo que a pessoa, que o cliente quer saber de fato. E fácil para nós, para rapidamente nós identificarmos a situação a ser analisada. Bom, Juan, você é um oraculista envolvido. Participa de eventos, viaja, conhece propostas variadas relacionadas ao tarô e é prático oracular também. O que você vem aprendendo ao longo desse processo e como você acha que esse posicionamento mais ativo e mais envolvido pode contribuir com os colegas e com a nossa profissão? Você vê relevância em estarmos conectados, ativos e envolvidos com o nosso próprio trabalho? Eu pergunto isso, gente, porque também existe hoje um comportamento de massa que é um estudo pouco amadurecido, vira uma corrida em relação ao estudo. Esses dias, para vocês terem uma ideia, numa rede social, eu vi uma pessoa comentando: o tarô se estuda muito. Eu tenho uma amiga que estuda direito e diz que estuda muito. Eu falei: você não tem ideia, eu estudo muito mais como taróloga. Eu fiquei pensando, a gente vai entrar agora numa Olimpíada de sofrimento para ver quem estuda mais, como se isso garantisse alguma coisa. Estudo, gente, deveria ser algo inegociável no tarô. Infelizmente não é, mas deveria ser. E o ponto desse episódio não é só falar da importância de estudar. Isso, como eu falei, já deveria ser óbvio. O ponto é a qualidade desse estudo.
O ponto é o tempo que a gente precisa dedicar para isso. E aqui nessa questão, o quanto não só o estudo em si, o curso, o livro, a escrita, a observação, mas também buscar interação com colegas, buscar estar conectado com pessoas, aprender com a vida. Giovanna Lucato, maravilhosa, veio na temporada 2 falar sobre a importância de se ter repertório. Se você não ouviu esse episódio, vai lá na temporada 2 e procura o episódio sobre repertório para ouvir a gente conversar. Porque sem repertório a gente também não consegue interagir com os consulentes. O tarô, ele fala da vida, da sociedade, da nossa realidade, do nosso cotidiano. Então não adianta a gente também só se fechar em palavra-chave ou ficar estudando como se isso fosse uma competição de quem sabe mais. Na realidade, a intenção é poder também deixar isso tudo amadurecer. E é por isso que eu quero ouvir do Juan, que eu sei que participa de evento, viaja, interage com outras pessoas, interage com colegas, aprende com vários professores. A gente começou esse episódio falando sobre um dossiê que ele montou sobre as várias perspectivas de um mesmo arcano por autores e professores distintos. Quer dizer, é muito importante a gente ter um leque de opções nesse processo todo. Então, de novo, Juan, eu queria saber se é importante e se tem relevância a gente estar realmente conectado, ativo, envolvido com o nosso próprio trabalho. Sim, é verdade. Eu tenho procurado participar ativamente dos espaços onde o tarô é discutido, seja em eventos, encontros, grupo de pesquisa, porque eu acredito que o tarô não se desenvolve sozinho, ele cresce no diálogo. Cada vez que eu viajo, participo de um congresso, eu troco experiências com outros profissionais, faço amizades, amplio minha rede de contatos e percebo que a prática oracular é diversa e viva. Existem diversas formas de abordar o mesmo símbolo, e é nesse convívio com as pessoas, com outras culturas, outras ideias, que a gente amplia o nosso olhar. O que mais vem aprendendo é que o tarô é uma linguagem coletiva, porque cada pesquisador carrega um modo próprio de compreender e expressar essa ideia, esse conceito. Eu gosto muito de observar como cada pessoa traduz o tarô para a sua realidade cultural, social e até psicológica atualmente. E isso me ajuda a perceber que o oráculo é também um espelho da humanidade, sempre em movimento, sempre em transformação, sempre em busca de evoluir, de se espelhar a realidade da atualidade. A gente sai daquela imagem do oraculista isolado, místico no seu canto, e começa a ver o tarô como uma prática que dialoga com educação, psicologia, arte, filosofia, espiritualidade, entre tantas possibilidades que podem e poderão no futuro ainda. Isso fortalece nossa profissão, porque mostra que o trabalho oracular pode ser sério, ético e intelectualmente consistente. E é o que eu busco, que é necessário nós estruturarmos tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Quando nos conectamos, trocamos ideias, experiências, a gente eleva o nível da prática. E isso fortalece a todos nós. O oráculo não é só uma prática de competição, mas de compartilhar. Sobre os congressos, eu tenho reparado que os congressos de língua hispânica, sobretudo na Espanha, eles estão muito à frente quanto a ideias, quanto a possibilidade, a novos olhares, a interdisciplinaridade que eles possuem é fascinante. Eles têm temas já preparados, livros sobre temas assim que no Brasil ainda não chegou, não se tem essa possibilidade. É lindo de ver, porque no Brasil ainda estamos muito aquém ainda. Então o Congresso nos ajuda a saber o que está em pauta nesse momento, o que está circulando na mente dos intelectuais do tarô naquele país, naquele momento. Então a importância justamente é essa, é saber a que áreas está indo o tarô. E sem dúvida é muito rico, porque você conhece pessoas, você troca experiências, você conhece pessoas que você admira por livros, não é?
Você tem esse contato mais íntimo, mais cara a cara, e tu faz amizade, tu faz contatos. Isso engrandece a todos nós. E com isso, o tarô se torna ainda mais vivo, mais humano e mais próximo daquilo que realmente ele é. Uma ponte entre o que somos e o que ainda estamos nos tornando. Juan, eu te agradeço pela presença, por tirar um tempo para gravar as suas falas, para estar presente aqui no episódio. É um prazer te receber. Já digo de antemão que o estudo e a percepção do estudo que a gente tem hoje do tarô ainda realmente precisam ser lapidadas, e acredito que essa nossa conversa possa pelo menos contribuir nesse entendimento de quem escuta a gente. Não que eu esteja dizendo que quem nos escuta não estude, mas vou ser muito sincera com vocês, montando esse episódio, eu mesma me dei conta disso. Eu falei, a gente fala tanto de curso, de estudo, de ler, de escrever, mas e aí? A gente tem tempo mesmo de amadurecer tudo isso? Como é que tá a nossa relação com isso tudo? E foi daí que brotou essa ideia principal nesse episódio 13. Por isso, Juan, agradeço mais uma vez a sua presença e a sua contribuição, e espero aqui, claro, que de alguma maneira os colegas também parem para pensar sobre esses pontos que a gente trouxe. Primeiramente, eu agradeço o convite de Kema Mazieiro, uma das maiores tarólogas atualmente aqui no Brasil, a maior pensadora sobre o tarô aqui do Brasil que eu conheço. Conheço poucas pessoas que se dedicam tanto ao tarô, que têm tanto amor ao tarô quanto a Kelma. Então é um prazer sempre colaborar consigo. Sem dúvida, é dessa forma que nós evoluímos. Quem tem a ganhar são todos nós. Nós quem compartilhamos e nós quem aprendemos. Eu acredito que todos são capazes de ensinar algo a alguém. Então eu procuro sempre ouvir as pessoas, sempre refletir, porque sempre há alguma coisa nova a se aprender. Sempre há algum pensamento, alguma ideia que nossa, que bacana isso eu não pensei. Já vou refletir melhor sobre isso. Então é sempre válido todo e qualquer tipo de reunião. Então é sempre muito, muito precioso esses encontros. E agradeço também aos ouvintes que estão aqui nesse momento, nos ouvindo. Agradeço imensamente. Espero que tenha feito sentido para todos vocês. É um prazer assim enorme estar aqui com vocês hoje, compartilhando o saber, compartilhando ideias, e juntos iremos contribuir para um futuro mais promissor, cada vez melhor para o nosso querido e amado tarô. Um abraço a todos. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até aqui, que nos ouviram e pensaram junto da gente. Isso é muito importante para seguirmos em frente, para ampliarmos as nossas possibilidades, e acho que até para fazer o que a Giovanna Madalosso sugere no começo do episódio, quando eu li o texto dela, né? Para a gente ver para que correr e qual é a hora que a gente precisa parar de correr. E muitas vezes, como tudo isso se mistura, mas a gente precisa estar atento para entender e não se perder nesse processo. Um grande abraço a todas, todos e todas, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau. Obrigada por me ouvir até aqui. Vale lembrar que este podcast não substitui nenhum curso, aula ou formação em tarô e nem prepara pessoas para atenderem profissionalmente. É um espaço de reflexão. Para ser um praticante ou profissional, faça cursos responsáveis. E para ter uma boa experiência na leitura de tarô como consulente, busque profissionais experientes e confiáveis.